Muito bem-vindo para mais uma aula de endocrinologia. Professora Nayá aqui com você. E agora nós vamos falar sobre a hipófise, uma importante glândula endócrina. Fica aí que logo depois da vinheta a gente começa a falar sobre o assunto, é rapidinho, não vai embora não. Professora Nayá aqui hoje para falar sobre a hipófise. A hipófise que é uma glândula endócrina produtora e secretora de muitos hormônios diferentes. Nessa primeira parte da aula, sim, primeira parte, porque é impossível num único vídeo falar tudo que tem para falar da hipófise. Possível até, mas vai ficar muito cansativo para você. Então, nessa primeira aula sobre a hipófise, nós vamos ver algumas características anatômicas, a divisão, quem são os hormônios que cada parte produz. Depois, eu vou fazer um vídeo para cada hormônio. Aí a gente vai poder conversar de uma forma mais tranquila, você vai descansando entre cada um dos hormônios que nós vamos estudar. Então, a hipófise, na verdade, ela pode ser dividida em 4 regiões. A primeira região é chamada pars distale ou lobo anterior em medicina humana. Medicina veterinária não costuma usar muito esse termo lobo anterior ou adenohipófise. Eu gosto mais de usar o termo adenohipófise. A adenohipófise é essa região aqui, ó. Já a pars nervosa ou lobo posterior ou neurohipófise é essa região, enquanto a pars tuberalis é essa região que fica aqui próxima ao infundíbulo, e a pars intermediária ou lobo intermediário é essa região que fica entre a hipófise anterior e a hipófise posterior, entre neuro e adenohipófise. Cada parte dessa tem secreção de hormônios específicos com ações específicas, exceto a pars tuberalis, que não tem secreção de hormônios de importância aí na medicina veterinária. Então, sobre pars tuberalis nós não vamos conversar. A hipófise é uma glândula que fica localizada nessa região de célula túrcica e tem na sua estrutura como se fossem neurônios, no caso da hipófise posterior ou neurohipófise, neurônios que surgem da região hipotalâmica. Existem diferentes formas de fazer essa classificação da hipófise, né? Tem fisiologistas que gostam de dividir a hipófise em 2 grandes áreas, que seriam adeno e neuro, sendo que pars intermédia, pars tuberalis e hipófise anterior seriam como se fossem partes da adenohipófise. Eu gosto de chamar cada uma delas pelo seu nome específico, independente de dizer que é uma parte da outra, ou que uma faz parte de não sei o que. Então eu gosto de chamar cada parte pelo seu próprio nome, mas é sempre muito importante a gente relembrar, e tem uma aula sobre isso, na aula sobre hipotálamo, que a neurohipófise, na verdade, é uma extensão do hipotálamo. Os neurônios que chegam à neurohipófise para secretar os seus hormônios são neurônios com origem hipotalâmica. Os hormônios que são secretados pela neurohipófise foram produzidos lá na região do hipotálamo. Foram produzidos por neurônios que partem, que surgem, que têm os seus corpos celulares na região do hipotálamo, certo? Então, esses neurônios hipotalâmicos que chegam até a neurohipófise secretam seus hormônios diretamente na corrente circulatória sanguínea, ali no sistema de sinusoides hipofisários, e esses hormônios vão agir ou nos rins ou em outras partes do corpo ali, como exemplo glândula mamária, dependendo do hormônio. Mas os hormônios secretados pela neurohipófise são ADH, hormônio antidiurético, e ocitocina, que é o hormônio da ejeção do leite, não da produção, da ejeção do leite, de fazer o leite sair ali da região da glândula mamária, na hora que o filhote vai mamar, por exemplo. A gente vai discutir bastante sobre cada um deles.
A pars intermédia é a região onde o MSH é secretado. É a região onde o hormônio melanócito estimulante é secretado. E esse hormônio melanócito estimulante, ele vai agir principalmente na região de pele, promovendo a liberação de pigmentos. Esses pigmentos têm cores variáveis dependendo da espécie animal e também depois vai ter uma aula sobre isso. Mas o MSH atua principalmente ali na liberação desses pigmentos que dão cor característica à pele de um animal, por exemplo. Por outro lado, a região da hipófise anterior, da pars distalis, da adenohipófise, essa região aqui é secretora de vários hormônios diferentes. Esses hormônios, a liberação ou a inibição da liberação deles é totalmente influenciada por hormônios do hipotálamo, sendo que esses hormônios hipotalâmicos são secretados na região porta hipofisária e aí atuam diretamente ali na hipófise, na adenihipófise, ou seja, esses hormônios hipotalâmicos secretados na região de sistema porta hipofisário não caem na corrente circulatória sistêmica, eles caem nesse sistema vascular porta hipofisário para já agir diretamente ali na região da adenihipófise. E aí esses hormônios hipotalâmicos vão promover ou a liberação ou a inibição da liberação dos hormônios hipofisários, da adenihipófise. Quem são esses hormônios? São vários. Por exemplo, o hormônio do crescimento, GH, o TSH, o hormônio tiroestimulante, o ACTH, que é o hormônio que vai estimular a córtex adrenal a secretar os seus próprios hormônios, prolactina, as gonadotrofinas, FSH e LH. Então, a gente vai falando na sequência sobre cada um desses hormônios hipofisários. Então, nessa primeira aula sobre hipófise, é só para fazer um levantamento dessas diferentes áreas hipofisárias, como que é feita essa classificação, uma das maneiras de se fazer essa classificação e quais são os principais hormônios secretados por cada uma dessas partes da hipófise. Gostou? Se você gostou, não se esqueça de curtir, de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não for inscrito, de ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos e deixa aí nos comentários as dúvidas que você tiver, marque os seus amigos, envie os seus vídeos para ele e assim como foi falado lá no hipotálamo, esses hormônios, eles são produzidos tanto pelos seres humanos quanto pelos animais. Então, não deixe de mandar esse vídeo para os seus amigos que estudam alguma área da saúde. Muito obrigada pela sua presença. Bye, bye!